Então, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai falar sobre evolução. Evolução é dos temas, dos assuntos mais legais que eu vejo na área da biologia. Por quê? Porque com a evolução a gente consegue entender um pouco a complexidade dos seres vivos, a diversidade das formas e como elas surgiram, tá? Então dá para entender um pouco dessa variedade muito grande. Só que antes da gente seguir, vamos dar uma esclarecida na palavra evolução. Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente pensa em evolução, a gente está pensando que é alguma coisa melhor do que a outra. Por exemplo, fulano é mais evoluído do que ciclano. Isso dá a entender que o fulano é mais é melhor do que o outro, né? Então a evolução ela te dá esse sentido. Só que biologicamente falando, evolução nada mais é do que a maneira de que dos seres se adaptarem ao meio que eles vivem. Entenderam? Então evolução é isso. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente usa que os mamíferos, vamos usar o exemplo, né, que os mamíferos são mais evoluídos que as bactérias. Na realidade, nós, como mamíferos, nós temos um organismo mais complexo do que as bactérias. As bactérias, elas estão aí, são um dos organismos mais antigos que nós temos, e elas estão aí até hoje. Então quer dizer que a complexidade delas não precisou ah, não precisou mudar muito para que elas conseguissem se adaptar à forma de vida delas, se adaptar ao meio delas até hoje. Obviamente, ao longo dessa linhagem evolutiva, ao longo desses bilhões de anos, muitas linhagens de bactérias se perderam, outras surgiram, mas, a grosso modo, as bactérias, esse estilo de vida continua aí desde sempre. Nós, mamíferos, estamos aí um pouco mais de 50 milhões de anos por aí, alguma coisa em torno disso, tá? Então, a evolução ela não tem nada a ver com a melhoria do indivíduo, e sim com a adaptação desse indivíduo ao meio que ele vive. Então, um organismo mais evoluído do que o outro, teoricamente, quer dizer que é um organismo que se adaptou melhor ao ambiente que o outro. Mas a gente costuma, o certo seria dizer que é um organismo mais complexo do que o outro. Tá? Os mamíferos são mais complexos do que os equinodermos, por exemplo, os equinodermos são mais complexos que os poríferos, e assim vai indo. Então, os organismos eles têm uma complexidade. O mecanismo de evolução, como a gente já falou, né, mas é para deixar bem claro, é uma melhor adaptação ao meio. Ok? Bom, mas vamos lá. A evolução ela trabalha com como a gente falou, né, a adaptação ao meio. Só que tem uma linha que acredita no fixismo. O que é o fixismo? O fixismo é uma linha que muitas pessoas chamam de criacionismo. É uma linha que acredita que os indivíduos eles são fixos. Como assim fixos? Eles são da mesma forma desde que foram feitos. Tá? Então, desde que surgiram no planeta, eles têm a mesma forma. E isso não é só em pessoas religiosas ou não. Alguns cientistas acreditavam nisso, como ah, o próprio cara que inventou a nomenclatura binomial, daqui a pouquinho eu lembro o nome dele, ele pegou e acreditava no fixismo, que os organismos eles eram fixos. O Linneu, né? O Linneu foi o cara que inventou a nomenclatura dos animais, né? De chegar lá e, por exemplo, de chamar um quero-quero, que é o nome popular, de Valellus chilensis, que é um nome científico, essa nomenclatura binominal, né? Dois nomes, foi o Linneu que desenvolveu. Ele acreditava que no fixismo. Então, por quê? Porque quando tu vai dar um nome a um determinado organismo, tu pega um exemplar daquele organismo e armazena ele, porque agora ele é o representante de todos aqueles organismos, como se um organismo ele pudesse ter todas as características que toda uma espécie tem. Ele tem, a maior parte sim, mas ao longo do processo evolutivo, as características vão mudando. Quer um exemplo? Pega lá no início dos anos 1900. Vai lá, procura foto de raças de cachorro. Procura uma foto de um pastor alemão dessa época e pega uma foto de um pastor alemão de agora. É a mesma raça de cachorro. Muito provavelmente o DNA é o mesmo, mas vocês vão ver que as características são bem diferentes. Isso é uma evolução artificial, né? Foi nós, humanos, que forçamos isso, mas é uma forma de evolução. O fixismo não acredita nisso. O fixismo é que os animais eles são de uma forma desde sempre. Então, Deus criou eles assim e eles são assim para sempre. Então, desde lá do Jardim do Éden, né, quando Deus diz
e fez o bichinho, ele é da mesma forma até hoje, tá? E o evolucionismo não, ele acredita nessa mutabilidade das espécies, essas adaptações ao meio. Então, essa é a principal diferença entre o evolucionismo e o criacionismo ou fixismo. E o evolucionismo, ele deixou de ser uma teoria, desculpa, há muito tempo só uma teoria. É teoria da evolução, mas ela é uma teoria fundamentada, pode ser inclusive comprovada, e a gente comprova essa teoria no dia a dia, tá? Mas vamos ver aqui as evidências evolutivas, tá? Só para continuar o assunto, né? Como a gente pode comprovar a evolução? Com os antibióticos. Então, muitas vezes a gente está com uma doença lá, uma dor de garganta. Então, eu vou lá, tô tomando antibiótico, eu tenho uma festa para ir. Não vou tomar porque eu tô afim, lá sei eu, quero tomar uma cervejinha lá na festa, não vou tomar esse antibiótico. E aí eu vou para a festa, tomo uma cerveja, só que eu estava no meio do meu tratamento. Nesse momento, as bactérias que estavam lutando lá contra o antibiótico, elas começam a se tornar, ou melhor, as bactérias que já eram resistentes, né, ao antibiótico lá, mas elas estavam começando a perder a guerra, elas começam a se multiplicar mais e dominar o meio. Ou seja, tu acabou de tornar aquele antibiótico inútil. Então, agora, a partir daí, elas vão se procriar e aquele antibiótico já não funciona mais. Foi assim que nós criamos as superbactérias, tá? Apenas no processo evolutivo. Tem um outro exemplo, que é um agrotóxico chamado de Roundup, da esqueci o nome agora da empresa que vende, né? Que a Bayer comprou, a Monsanto, a Bayer comprou ela. A Monsanto ela produz um herbicida, tá? Bastante tóxico, que ele mata mesmo. Só que quando eles estavam colocando esse herbicida lá, matava todas as pragas da lavoura. Só que com o tempo, esse herbicida começou a selecionar as pragas resistentes a ele. Aplicava a praga, a maior parte morria. As pragas resistentes a esse herbicida não morriam. Então elas se reproduziam. E agora, o que acontece? Precisa de cargas cada vez mais fortes, cada vez maiores para poder matar aquela praga que é resistente a esse herbicida. E isso tudo é um processo evolutivo. Tá? Isso tudo é evolução. Mas quais são as evidências que nós temos da evolução? Esse quadrinho que está aqui na nossa frente. Tá? Bom, as evidências evolutivas, a primeira que nós temos aqui, são os fósseis. Tá? Então, se a gente pegar nas nossas espécies aqui, ó, os fósseis, como eles vão aparecendo ao longo da linhagem, tá? A gente vai encontrando esse ao longo dos estratos geológicos. Então, a gente consegue saber aonde a idade de cada fóssil pelo extrato de rochas que ele foi encontrado. Só para ter uma ideia, tem uma linha que é chamada de linha KPG, que termina termina a era dos dinossauros, lá o Jurássico, e começa o Cretáceo, se eu não me engano, aqui, né? Me perco um pouco nessa parte. Mas essa linha KPG é muito legal porque abaixo dessa linha, tá? É uma linha fininha, tá? Tem no mundo inteiro. Abaixo dessa linha, nós temos dinossauro. Acima dessa linha, não tem mais dinossauro. Então, isso mostra que houve um evento de uma magnitude global que causou a extinção desses organismos. Hoje a gente sabe, lá pelos estudos, sabe que foi um meteoro que caiu, sabe o local que ele caiu, foi o Yucatán, no México, jogou essa camada por toda a Terra, tem um metal lá muito raro, que é o irídio, que a gente encontra nessa camada, tá? E é uma camada bastante fina. Abaixo teve lá o apogeu dos dinossauros, dominavam o mundo inteiro. Acima não tem um registro fóssil de dinossauro. Então, a gente consegue datar. Então, os registros fósseis fazem isso. Uma coisa muito legal aqui também, ó, já na era dos mamíferos, é esse quadrinho. Esse quadrinho mostra bem, ó, o ancestral dos cetáceos, tá? Um ancestral aqui, ó. E uma coisa legal que o registro fóssil mostra muito é a migração da narina desses animais. Como assim migração da narina, Marcel? Pessoal, onde é que fica a nossa narina? Onde é que vocês esperam encontrar a narina desse, lá sei eu, parece um cachorro aqui, desse lobo? Né? Muito provavelmente estão dizendo aqui, né? Ou no caso aqui do nosso amiguinho, aqui onde está a setinha do mouse. Pois é. Só que ao longo do registro fóssil a gente pode ver que a narina, como esse animal está se tornando aquático, ó, o outro passo evolutivo, o outro registro fóssil,
esse animal, ele tá aqui, ó, a narina ela começa a migrar, ela tá um pouquinho mais para cima nesse, um pouquinho mais para cima nesse, ela já tá aqui nesse outro aqui, ela já tá aqui até ela chegar na posição que a gente tem hoje, tá? Bem em cima. Então a migração da narina a gente consegue acompanhar nos registros fósseis. Então isso é muito legal, que a gente consegue acompanhar toda a evidência evolutiva desse animal pelos fósseis, tá? Outra evidência evolutiva é a evidência bioquímica, a semelhança entre as nossas proteínas, entre o nosso próprio DNA. Se a gente pegar o nosso DNA e comparar com o DNA de um bonobo, 98, quase 99% é idêntico. Temos apenas 1% de diferença que dá toda essa diferença na nossa espécie, que faz com que a gente se ache super superior a eles, né? Com perdão da redundância, né? Super superior, mas sim, a gente se acha muito melhor do que o bonobo por causa de 1% de DNA. Essa é a nossa única diferença entre eles, tá? Se a gente pegar um chimpanzé, já dá uns 98 por aí, 97, quase 98. Se pegar um gorila, já dá uns 96. Então, quanto mais distante é esse parentesco evolutivo, maior vai ser a diferença bioquímica. Se a gente pegar e analisar, por exemplo, o nosso DNA e o DNA de um rato, vai haver semelhança bioquímica? Vai haver. Em bem menor proporção? Em bem menor proporção. Nós somos parentes muito distantes, mas ainda vai guardar alguns resquícios do nosso parentesco evolutivo, tá? Então, a comparação bioquímica das nossas propriedades, os nossos compostos químicos e bioquímicos, eles são um registro, sim, da nossa história evolutiva. Outra evidência evolutiva é a embriológica. Então, olha só, vocês já viram pássaro com rabo? Pois é, mas tá aqui, olha aqui, ó, o rabo do pássaro, ó. E nós, humanos, tá aqui, ó, que foi cortado pela essa, humanos, aqui, ó, nós temos o rabinho. Fendas faríngeas, que nem nos tubarões, tá aqui, ó, nossas fendas faríngeas. Então, todos nós, e se não tivesse a descrição aqui, a gente não conseguiria distinguir qual é pássaro, qual é humano, qual é réptil. Tinha os outros aqui, mas para não ficar muito grande a imagem eu cortei. Qual é peixe, qual é anfíbio. Então, embriologicamente, nosso desenvolvimento de todos os vertebrados é bastante semelhante, bastante semelhante. Então, isso é uma evidência embriológica do nosso parentesco evolutivo. Então, é uma das evidências da evolução. Evidências biogeográficas, estão vendo esses três bichinhos aqui? Pois é, alguns deles você conhece, né? Como o avestruz aqui, a ema e o emu. São basicamente a mesma ave, só que elas habitam locais muito longes. Então nós temos aqui o emu, longes não existe, né? Muito longe. Temos o emu aqui na Austrália, temos a ema na África, desculpa, o avestruz na África e a ema na América. Então, olha a distância desses animais. Como é que esses animais poderiam estar em ambientes tão distantes e ser tão semelhantes? Isso mostra que num passado distante, eles participavam, eles viviam, né? Na realidade, não eles, um ancestral comum a eles, vivia em um ambiente que tudo isso estava junto. É a Pangeia. Com a deriva continental, populações desses animais ficaram isoladas nesses grupos. Uma população na Oceania, outra população na África, outra população na América. E deu origem ao emu, ao avestruz e à ema. Então, essas evidências biogeográficas também mostram como é que foi o passado no nosso planeta. E isso é muito legal. Se vocês procurarem no Google lá, evidências biogeográficas, vocês vão ver que tem muitos fósseis de animais que se encontram na costa do Brasil, e se encontram também na costa africana. Tem uma outra coisa como minerais, por exemplo, tem uma pedra preciosa chamada de turmalina paraíba. Pelo nome já dá para saber de onde ela foi encontrada, na Paraíba. Só tem no Brasil e na África. Por quê? Por causa da proximidade que já houve desses nossos continentes. E isso fez com que a seleção desses animais que ficaram isolados depois da deriva continental se desse de forma diferente pelas pressões evolutivas de cada novo ambiente. Então, esses três animais aqui, eles se tornaram distintos, se tornaram três espécies diferentes de animais, porém muito semelhantes. E a última evidência evolutiva são os órgãos vestigiais. Tem um órgão, no nosso caso, que ele é muito característico, que é o apêndice. O apêndice na gente, ele já não tem basicamente mais função nenhuma, é uma função lá bastante reduzida de maturação de anticorpos e tal, mas
Em outros animais, esse apêndice, ele é longo e guarda bactérias para digestão da celulose. Então, num passado distante, quando a nossa alimentação era desse tipo, ele tinha uma certa função. Agora, como a gente modificou a nossa alimentação, esse apêndice ele está basicamente vestigial e perdeu a função. Mas ele é um órgão vestigial ainda, a gente ainda consegue perceber ele, a gente ainda consegue ter ele e saber a função dele comparando com outros animais. Alguns outros órgãos vestigiais, algumas pessoas conseguem mexer a orelha, né? Não é todo mundo que consegue mexer a orelha. Isso aí é uma das evidências evolutivas também. Tranquilo? Então, vamos embora para o próximo. Só que essas evidências evolutivas, elas conseguem, essas características evolutivas, elas conseguem formar basicamente duas coisas. A convergência adaptativa, ou seja, eu tenho animais de grupos completamente diferentes que ocupam o mesmo ambiente, então a evolução fez com que eles convergissem de uma certa forma para ficar semelhantes. Aqui, no caso do golfinho, do ictiosauro e do tubarão, o corpo deles é hidrodinâmico, eles têm a mesma forma, basicamente a mesma forma hidrodinâmica, mas são animais completamente diferentes. Um é um mamífero, outro é um réptil e um outro é um tubarão. Aqui, no anfíbio, réptil e mamífero, a forma como eles observam, que é a forma do corpo para poder observar fora da água, também. Então, a asa de uma ave e a asa de um inseto são estruturas que têm origem biológicas completamente distintas. Isso a gente chama de órgãos análogos, tá? Órgãos análogos, eles são resultados de uma convergência adaptativa, ou seja, esses animais convergiram de uma determinada forma para realizar esta função. A asa, aqui, ó, houve essa modificação no corpo para que esses animais pudessem voar. Então, eles convergiram para o voo, mesmo sendo animais completamente distintos. Aqui, o formato do rosto para observar fora d'água convergiu para isso, que afinal é importante saber onde é que tá a tua presa, onde é que tá teus predadores, tu poder analisar. O formato hidrodinâmico facilita a natação, então tu convergiu para isso, tá? Então, ou seja, tu foi de um ponto A para um ponto B, né? Na realidade, tu foi de um ponto A, C, D para um ponto B. Todos fazerem a mesma função. Convergência adaptativa. Então, sempre que falar convergência adaptativa, lembre-se de órgãos análogos, analogia, ou seja, eles são semelhantes, eles fazem a mesma função, mas são de origens embriológicas completamente distintas. Também temos a irradiação adaptativa. O que é irradiação adaptativa? De um único ancestral, eu me irradiei, que nem os raios de uma bicicleta. Eu tenho um eixo central ali, né? E dali saem os raios para toda a bicicleta. Ou seja, eu tenho uma diversidade, essa é a palavra certa, uma diversidade muito grande de seres vivos que se originaram de apenas do mamífero primitivo, tá? E essa irradiação adaptativa, essa diversidade toda que surge de apenas um ancestral, ela pode ser comparada com órgãos homólogos. O que é um órgão homólogo? Quando eu pego um determinado órgão e analiso ele, eu vejo que ele é extremamente semelhante ao do outro mamífero. Olha aqui, temos a mão do humano. A mão do humano, vocês conhecem, né? Sabem a função da mão do humano, né? A gente fica mandando WhatsApp lá, né? Conversando. Então, todas as habilidades que nós temos com a mão. Então, a mão do humano a gente usa dessa forma. Só que uma baleia, essa mão, ela é modificada em uma nadadeira. O sapo, essa mão, mas sapo não é mamífero, mas ele é um vertebrado, ele também tem um ancestral comum. E o sapo usa isso aqui para se apoiar, para andar. O cavalo, olha aqui, ó, todas as partes da nossa mão estão aqui. Ele anda aqui ó, com os dedinhos, tá? Ó, a pata do leão também, ó, os ossos são os mesmos. Se analisar, os ossos são os mesmos, inclusive da ave. Então, desculpa, a irradiação adaptativa é quando a gente tem um mesmo órgão que utiliza de diversas formas. O braço do morcego aqui, ó, isso aqui são os dedinhos dele, ó.
os dedinhos. Isso aqui é a mão do morcego que ele utiliza para voar. A gente utiliza a mão para manipular as coisas, a baleia usa a mão para nadar e assim vai indo. Então, irradiação adaptativa, ela está diretamente relacionada com órgãos homólogos. Beleza? Então, essa aqui são as evidências da evolução. Nas próximas aulas, a gente vai dar uma faladinha sobre as teorias evolutivas, teoria de Darwin e Lamarck, basicamente. Tá beleza, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula. Um beijão para vocês e até a próxima.